Olá, que tal? Que Deus me los bendiga a todos os obreiros, a todos os colaboradores, CPOs e a todos que dia domingo participam com nós outros desta classe. A cada domingo nós outros hemos meditado em versículos importantes e cada meditação ha alimentado nossa vida espiritual. Graças a Deus, ha alimentado nossa fé e ha fortalecido a cada servo, a cada serva, a cada discípulo, para que nós outros podamos permanecer hasta o fim, porque o importante é permanecer hasta o fim. Antes de meditarmos, vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo, Ele mesmo, conduzca esta classe e todo que ele venga a falar, ele pueda alcançar o objetivo e o propósito do Senhor Jesus. Cierre seus olhos, meu Deus e meu Padre, em o nome de nosso Senhor Jesucristo, nós outros lhe agradecemos por a oportunidade de estarmos em esta classe. Porque dia estávamos em uma prisão, em tinieblas, vivendo a escravidão da fé religiosa, da fé emotiva, da fé que conduzia-nos a uma vida de perdição. Mas a palavra do Senhor foi revelada para nós outros. Tivemos a oportunidade de conhecer a verdade, e esta verdade nos sacou de uma vida de perdição. Esta verdade nos puso em el caminho de la salvação. Conduzca esta classe. Se alguma pessoa se encontra indisposta, se alguma pessoa se encontra preocupado com um problema, com uma situação, e que esta situação não permite que esta pessoa medite em tu palavra, arranca toda preocupação, arranca toda indisposição, abre o entendimento de tu gente, abre o entendimento de tu pueblo, para que eles sejam alimentados e fortalecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora, vamos então a meditar. Nós outros já meditamos todo o primeiro capítulo da segunda epístola de Pedro, e agora vamos a meditar no segundo capítulo. Hoje vamos a meditar 6 versículos, desde o versículo 1 até o versículo 6. E o tema da classe de hoje é esse tema aí. Devemos estar involucrados com o altar. Mientras estamos com nossa vida involucrada no altar, a visão de Deus nunca se apagará. Mientras estamos involucrados no altar, nunca e jamais vamos a desejar volver para a imundícia, para a vida suja que um dia estávamos vivendo. Mas quando estamos involucrados no altar, só temos um objetivo, um dia, chegar à eternidade e viver a eternidade com Cristo, solamente com Ele. Aí está o primeiro versículo do capítulo 2 da segunda epístola de Pedro. E mire lo que Pedro está hablando aí. Pero se levantaram falsos profetas entre el pueblo. Vê que em aquela época já tinha este problema de se levantarem falsos profetas entre el pueblo. Assim como hablar também falsos maestros entre vosotros, los quais encobertamente introduziram heresias destruidoras, negando incluso ao Senhor
que los comprou, trazendo sobre si uma destruição repentina. Vê que todo aquele que representa falso é porque não tem uma essência verdadeira. Porque quando a palavra que escutamos, a direção que é dada a nós outros, quando vem de Deus, não genera dúvida, não genera uma friedade espiritual. Mas quando a direção que uno recebe é falsa, aquela direção genera uma inquietude, genera ansiedade, genera dúvida, genera uma friedade espiritual, e todo isso faz com que a pessoa tenha sua mirada com malícia. Naquela época, Pedro já tinha este problema de falsos profetas, de falsos maestros, que predicavam e suas prédicas eram apenas para conduzir as pessoas para fora do caminho. Aí está a explicação. Em la igreja primitiva, haviam homens de Deus, guiados e inspirados por ele Espírito Santo, para cuidar de seu rebanho. Pero também haviam falsos maestros que desviavam a muitos da fé. E talvez você pergunte, obreiro, e a todos que estão participando: pastor, como hagamos? Que devemos fazer para não ser vítima desses falsos maestros, desses falsos profetas? Nasca de Deus, tenha o Espírito Santo, porque aquele que é nascido de Deus, aquele que é bautizado com o Espírito Santo, nadie logra lhe enganar, porque ele próprio Espírito Santo, ele confirma quando você escuta uma direção, quando é dada uma direção para você, quando é predicado algo para você, você sabe se aquela direção é verdadeira ou é falsa. Por isso que o bautismo com o Espírito Santo nos dá condições de estar protegido das falsas mensagens, dos falsos profetas e de aqueles que um dia predicaram a verdade e hoje usam a verdade para desviar não poucos, mas desviar muitos da fé. Versículo 2, Pedro disse assim: muitos seguirão sua sensualidade. Vê que naquela época já tinha também este problema de sensualidade, das pessoas desejar ser chamada a atenção ou chamar a atenção de outros com seu próprio corpo, e não por seu caráter, e não por sua maneira de ser, mas chamar a atenção através de seu corpo. E ele diz: e por causa de eles, ele caminho de la verdade será blasfemado. Ou seja, aquela pessoa que deveria dar testemunho, aí está dando malo testemunho. Aquela pessoa que deveria dar exemplo de la verdade, está dando malos exemplos. Aí está a explicação. Muitos são os que hoje em dia seguem práticas e ensinanças que não produzem frutos de verdade. Ou seja, eu sei qual é a prática, eu sei quais minhas atitudes, porque eu conosco a verdade. Agora, se eu hago outras coisas, ou me comporto de outra maneira que não está na verdade, eu estou fazendo algo que eu sei que não é correto e que não deveria ser, que são avergonzosas por eles simples hecho de que deixam de lado a essência de la verdade
e sua prática difama ele caminho. Ou seja, nós outros obreiros e discípulos não podemos ser aqueles que venhamos difamar, que venhamos escandalizar a verdade, porque conhecemos a verdade. Foi a verdade que nos sacou do lodo, foi a verdade que nos sacou da prisão, das tinieblas, dele pecado, e não podemos permitir ser usados para chamar a atenção de los demais, escandalizando o nome de Jesus, porque a verdade conhecemos, e se conhecemos a verdade, praticamos a verdade. A verdade não me manda mentir, me manda falar a verdade. A verdade não manda nos adulterar, não manda. A verdade manda que uno mantenha a fidelidade hasta a muerte. A verdade não me manda tocar em algo que não me pertence. A verdade me manda não tocar. A verdade não manda me guardar ressentimento ou ódio de outra pessoa. Mas a verdade me ha dito que devo liberar perdão, que devo perdonar, porque quem engana sou eu. Quando perdono, sou eu que estou enganando. A verdade não me manda a ter olhos maliciosos. A verdade manda-nos a ter olhos buenos, uma mirada buena para agradar a Deus. Versículo 3, Pedro seguiu falando, e em sua avarícia os explotaram com palavras falsas. Ele juízo de ellos, desde a ser muito tempo, não está ocioso, nem sua perdição dominada. Vê que Pedro estava aí abrindo os olhos de los servos para que eles não estuvieran preocupados com o material, lutasse para prosperar, lutasse para conquistar o que desejava, mas nunca colocar o material como prioridade, porque não é a prioridade. Tudo por aí vai quedar-se quando acontecer o arrebato, quando a morte chega, nadie pode levar nada. Por isso que ele diz, em sua avarícia, os explotaram com palavras falsas. Ele juízo de ellos desde há muito tempo não está ocioso, nem superstição dominada. Ou seja, eles levavam a outros também a ter esta mesma visão. É pecado prosperar? Claro que não. É pecado ter suas coisas? Claro que não. O pecado é quando uno conquista algo e aquela conquista uno. Nada pode conquistar-me, porque já fui conquistado por ele, Senhor Jesus. És bueno ser bendecido? És bueno, glorifica a Deus, mas não devemos estar aferrado a nada. Se há que estar aferrado, se há que estar involucrado a alguma coisa, esteja aferrado a ele altar, porque quem está nele altar prioriza sua vida com Deus, sua salvação. A explicação diz assim, qualquer que não sinta satisfação com o que ele, Senhor, lhe ha permitido ter, pode ser tentado por la avarícia que surge em ele coração para ir em pós de mais coisas materiais. Ou seja, aquele que serve a Deus não está preocupado em conquistar, está preocupado em ter algo que lhe mantenha. Isto aqui me mantém, isto aqui mantém minha família. Não estou preocupado em colocar as riquezas por em cima de Deus. Não estou.
mas estou preocupado em agradar a Deus. Prospero, conquisto, Deus abre portas, amém, mas nada disso poderá estar por em cima de Deus, porque quando uno se involucra em querer só inverter nele material, muitas vezes uno deixa de buscar a Deus por causa de dinheiro. Não pode vir à la reunião, não pode vir à la igreja porque estou trabalhando. Ou seja, começa a colocar o material por em cima do espiritual. É aonde uno se perde e leva outros a se perder. Versículo 4 dele capítulo 2, Pedro diz assim: porque se Deus não perdonou a los ángeles quando pecaram, sino que los arrojou ao inferno e los entregou a fossos de tiniebras, reservados para ele juízo. Veja que os ángeles pecaram, falharam, e eles tiveram que sofrer a situação por não obedecer a palavra, não obedecer ele próprio Deus. Deram ouvido a Lúcifer, confiaram nas palavras de Lúcifer e o levaram a uma vida perdida. E para eles já não há mais solução. Para nós outros há. Por isso que não devemos cair nesse mesmo erro de escutar o que leva uno a viver uma vida perdida. A explicação diz assim: Pedro utiliza o exemplo de los ángeles que, segundo o livro de Enoque, foram arrojados ao abismo luego de haver pecado, unindo-se a las hijas de los hombres, livro de Gênesis capítulo 6, e trazendo mais maldade à la terra. Su testemunho del castigo deve servir de exortação para que ensinemos a verdade. Vê que ele próprio Deus deixou como exemplo este erro de los ángeles, porque quando Deus dá uma ordem a los ángeles, eles têm que cumprir. Se não cumpre, são considerados rebeldes. E ele, primeiro anjo rebelde, foi Lúcifer. E sua rebeldia lhe levou ou lhe sacou da presença de Deus. O espírito de rebeldia é um espírito que não permite que uno pueda ter uma boa relação com Deus. E ele, diabo, sabe que os rebeldes nunca poderão escutar a voz de Deus, mas os obedientes escutam, obedecem, e aunque para obedecer tenham que sacrificar, eles sacrificam, porque sabe que a obediência, como está escrito, forte és quem obedece, débil és quem desobedece. Livro, capítulo 5, vamos ler agora ele 5 e ele 6, não? Para finalizar. Se não perdonou ao mundo antigo, sino que guardou a Noé, um predicador de justiça, com outros 7, quando trago ele dilúvio sobre o mundo de los impíos. Veja que na época de Noé, Deus guardou a ele e guardou toda a sua família, porque Noé guardou a fidelidade. Ele tinha um pacto com Deus e ele cumpriu o que ele prometeu. Ele hizo um pacto com Deus, ele cumpriu sua parte e Deus cumpriu a parte de ele, que foi salvar Noé e a toda sua família. E ele, versículo 6, diz assim: se condenou a la destruição las cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-las em cenizas,
ponendo-las de exemplo para os que habriam de viver impiamente depois. Ou seja, tudo que Deus hizo foi para que a humanidade tivesse como exemplo de Noé e de Sodoma e Gomorra. E veja que aún hoje as pessoas vivem como se nada vá acontecer. Há pouco tempo escutávamos rumores de guerra, e agora estamos vendo a própria guerra. E agora estamos vendo que a qualquer momento pode acontecer uma guerra em nível mundial, porque está escrito que tudo isso acontecerá, pero aún não será ele fim, porque quando chegar ele fim, a igreja de Jesus, obreiros, já não estará mais aqui. O arrebato acontecerá. E é verdade que nós outros temos que estar preparados para uno não se decepcionar em pensar: sou obreiro, sou pastor, sou isso, sou aquele, e isso me vai salvar. Isso não me vai salvar. O que vai salvar a uno não é a posição, não é o uniforme, não, mas sua vida em santidade com Deus. Eu vejo que muitos vão quedar-se decepcionados. Pero eu sou pastor, por que não me arrebatou? Eu sou obreira, eu sou um obreiro, eu sou uma pessoa que hago isso, hago aquilo, eu sou uma pessoa que sirvo muito, mas que vale a ser muito e não ser de Deus. Há que ser, mas primeiro temos que ser, porque não são minhas obras que me vão salvar, mas o que eu sou para Deus. Aí está a explicação para finalizar. De novo, Pedro reforça seu argumento com ele testemunho do dilúvio, que ocorreu a justiça de Deus sobre a maldade de los homens e com lo sucedido em Sodoma e Gomorra, para exortar-nos a seguir a verdade e deixar todo engano atrás. Está vendo aí? Pedro estava orientando a los servos a rechazar o engano. Como que eu posso volver, obreiro, a ele engano? Que dele engano eu saí. Você saiu. Vivíamos uma vida enganhosa. Nossa vida era um engano. E a verdade, graças a Deus, abriu nossos olhos. Foi a verdade que me sacou de la basura. Foi a verdade que me liberou, porque eu era escravo de las tinieblas. Foi a verdade que me transformou em um servo, em um filho de Deus. E para que vamos volver à vida de engano? À vida de engano, se Deus está nos dando uma vida de verdade, porque Ele próprio Deus ha dito no Apocalipse, que uno tem nome de quem vive, mas está morto. Tem nome de quem está vivo, mas está morto. Ou seja, morto espiritualmente. Vivem uma aparência que está tudo bem, mas só uno sabe que se uno morre hoje, que se o arrebato acontece hoje, uno vai quedar. Isso é tremendo, isso é horrível. O bueno é você estar com sua consciência tranquila. Se Jesus vuelve hoje, se passa algo hoje e eu me muero, minha alma vai para um lugar de descanso. Meditem novamente desde o versículo 1 hasta o versículo 6. Não deixe que nadie lhe engane. Não deixe que nada lhe engane, porque estamos vivendo em um período onde o espírito enganador
ha trabajado fuerte. El espírito enganador trabalha fuerte para enganar a muitos, sequestrar a muitos e levar uno novamente a viver uma vida enganhosa. Nós outros estamos nos preparando, porque como você pode ver aí na placa, dia 19 estaremos em nossa próxima reunião de los discípulos. Esta última que aconteceu agora foi uma maravilha. Você aprendeu a ser templo e não ser casa. Éramos casa quando não conhecia a verdade. Mas quando houve o encontro, quando houve uma entrega de nossa vida para Jesus, deixamos de ser uma casa para ser o templo do Espírito Santo. E esta próxima reunião, todos de Guayaquil novamente vendrão para o templo da fé. Os discípulos também, porque nesta reunião de discípulos há nascido novos discípulos para estar com nós outros em la luta de ajudar outras pessoas a encontrar ele caminho que Deus oferece, porque Deus nos oferece ele caminho da verdade, e nunca ele caminho da mentira. Amanhã estaremos com ele programa Obreiros em Foco. É importante que todos participem, é importante que 9h45 da noite, de domingo a domingo, você esteja de rodilhas nele piso, orando com nós outros por Rede Aleluia, por la rádio Ecoantena 1030 AM, por Sonorama FM 103.7, por Facebook Universal Equador e YouTube Universal Equador Oficial. Nós outros estamos todos os dias orando e pedindo a Deus que guarde a todos aqueles que servem a Deus. E eu, pastor Jorge, pastor Manuel e pastor Gustavo, que hacemos lá terapia del amor dia jueves, mesclamos nossos perfumes e estamos ungindo tudo que você traga, e ungindo também a todos vocês para que a vida familiar seja bendecida e também a vida sentimental. E aqui neste livro hemos posto os nomes de quem ha venido à la terapia, de quem já colocou adentro sujo. Todo jueves eu estarei em la terapia del amor, lutando por minha vida sentimental e lutando por minha família. Todos os jueves eu estou às 7 da manhã, depois às 10, pastor Gustavo, às 12 dele meio-dia, pastor Manuel, eu vuelvo 3 da tarde, pastor Gustavo, depois estará às 5 e eu estarei no último serviço às 7 da noite. Avenida de las Américas 305, ao norte de Guayaquil, ou em uma igreja universal mais cerca a seu domicílio, aqui em Guayaquil, Obreiros. Se em sua igreja não há a terapia del amor, venga cá, venga no templo da fé, cuide de sua família, cuide de sua vida sentimental. A terapia é só para quem tem problemas em la vida sentimental, em la família, não. A terapia del amor é um dia em que uno aprende a não errar, aprende a se defender, é uma prevenção para quando aconteça algo que pode alejar você do altar, alejar você do Senhor Jesus, você vai dizer, não, eu aprendi que não é assim, vou ser desta maneira, e você não vai cair naquela trampa que o diabo vai preparar para você. Vamos com toda a fé, vamos agradecer a Deus por esta meditação, e próximo domingo estaremos aqui novamente em outra meditação, onde vamos meditar outros versículos mais. Espírito Santo, nós outros lhe agradecemos por tudo que foi dado para nós outros, por tudo que o Senhor falou para abrir nossos olhos. Os tempos são difíceis,
El espírito enganador ha trabalhado fuerte para enganar-nos, ha trabalhado fuerte para enganar a tu pueblo e levá-los a uma fé tíbia, a uma fé que não agrada a ti, mas ele verdadeiro servo não aceita ter uma fé tíbia, mas uma fé que tem fogo, uma fé como a fé abraâmica, a fé de Abraão, a fé de Davi, a fé de los héroes de la fé, que hacía a diferença. Foi a fé antiga que hizo milagros extraordinários. Espírito Santo, nós outros oramos por la Ucrânia, para que o Senhor pueda proteger, para que o Senhor pueda guardar. Oramos por la Ucrânia e também por la Rússia. Padre, coloca tus manos, repreende esse espírito de la guerra que leva as pessoas, famílias a la muerte, que causa destruição, que causa terror em la vida de las famílias. Padre, abre os céus e envia tus ángeles para repreender os demônios que estão por detrás de todo este conflito. Espírito Santo, guarda nossas vidas, livra-nos del engano, em nome de Padre, del Hijo e del Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Eu tenho a certeza, obreiras e obreiros, que o Espírito Santo está cuidando de nós outros. Cuidemos-nos para que o dia do arrebato, ou o dia de nossa morte, nós outros podamos dizer, valeu a pena todo esse sacrifício para não cair em las trampas del espírito enganador, porque a qualquer momento, por las señales que estamos presenciando, a qualquer momento o arrebato pode acontecer. Esta generação terá a própria oportunidade de gravar sua própria destruição. Eles estão gravando a própria destruição que está acontecendo. Vamos seguir em oração, vamos seguir orando. Hoje estaremos às 9h45 orando, para que Deus nos guarde, guarde nossa família, proteja esta nação e proteja nossas vidas. Que Deus me los bendiga a todos ustedes e hasta pronto.